palavra inspirada e inerrante do nosso Deus. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-se e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar e do teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Podeis sentar, irmãos. Hoje é o nosso primeiro momento do ano de 2025, falando sobre a mesa do Senhor. Daqui a alguns minutos, todos nós, membros professos, em plena comunhão com o Senhor, teremos este privilégio dado pelo Senhor de comungar mais esta oportunidade ímpar de estarmos ao redor da mesa do Senhor. São 12 dias do ano novo, são 12 dias que aconteceram muitas coisas relacionadas tanto na igreja como na sociedade. Mas Deus, na sua infinita graça, nos traz nessa noite para este momento da santa comunhão da mesa do Senhor. Mas é importante lembrar, irmãos, que a mesa do Senhor aponta para uma pessoa principal, que é o nosso Deus, nosso Filho de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele, na sua forma voluntária e espontânea, deixou a sua glória para olhar para você, para mim, para todos nós, e morrer no meu e no seu lugar, para que eu e você tivéssemos e temos a vida, abundância, mas vida eterna em Cristo Jesus. Então, nós somos privilegiados, porque Deus, no seu amor infinito, aplicou a sua justiça, imputando na pessoa do Filho amado Jesus Cristo, para morrer no meu e no seu lugar, dando a mim e a você a alegria de fazer parte da igreja do Senhor. E quando nós fazemos parte da igreja do Senhor, na carreira da nossa vida cristã, nós compreendemos a grandeza desta obra que Deus confiou a nós. Ele entregou para nós como pessoa, como família e como igreja, para nós estarmos testemunhando o evangelho da graça do Senhor. Mas, irmãos, nós entendemos que a igreja de Cristo, apesar de ser comprada por Cristo Jesus, salva por Cristo Jesus, ela tem as suas lutas, ela tem as suas batalhas, ela enfrenta as suas dificuldades. São pequenas para uma, outras são grandes. No contexto da nossa jornada, da vida cristã, nós não estamos isentos disso. Para uns é tão leve, mas não deixa de ter aquelas dificuldades. Há outros que elas são grandes, difícil de suportá-las, mas está ali sustentada pela graça do nosso Deus. Mas isso está presente na igreja, num todo, na família da fé. Nós, no dia a dia, como pessoa, como família e como igreja,
enfrentamos essas lutas. E o apóstolo João, quando recebe esta revelação, ele vai falar das 7 igrejas da Ásia. E ele vai destacar que nessas 7 igrejas da Ásia, ela tem algumas coisas que muitas vezes têm a ver com a igreja dos nossos dias. Por exemplo, há igrejas que são vacilantes, igrejas flutuantes. Uma hora está aqui, outra hora não está mais na igreja. E quando eu estou falando na igreja, não são as 4 paredes aqui de tijolão. Nós somos a igreja. O ser humano é a igreja. Então, há igrejas flutuantes. Não tem segurança, não tem firmeza. Cada dia está em algum lugar e de repente não está em lugar nenhum. A igreja, por exemplo, mornas, ela está ali, é bem aquele banho-maria, né? Eu vou para a igreja, eu não vou. Acho que eu não vou não, vou ficar em casa. A coberta está melhor, e ali fica em casa, não vai. Não tem aquela alegria, aquele interesse de estar na comunhão dos santos e participar da mesa do Senhor. O privilégio que Deus deu de fazer a sua pública profissão de fé, ter o privilégio agora de estar com os irmãos na comunhão, mas está morna, está fria. Outras sejam até mortas, pelo qual nós colocamos no nosso boletim dominical, orar pelos enfermos, fisicamente e espiritualmente. Tem muitos que perderam a alegria da salvação, perderam o entusiasmo pela obra do Senhor. Já não faz mais diferença se está na igreja ou não. Perderam o brilho da grandeza do presente que nós recebemos da vida eterna. Muitos deles perderam. Outros tornaram-se, além de mortos, infiéis. Infiéis naquilo que Deus espera do seu servo, da sua serva. Mas há outras igrejas que são fidelíssimas, estão ali firme, comprometida com o reino de Deus e com a obra do Senhor. Esta carta, esta mensagem que João escreve à igreja de Éfeso, mostra algumas características interessantes, pertinentes nesta igreja. Mas também mostra um ponto que nos deixa tristes e que nós precisamos ter cuidado para que isso não aconteça conosco. A Bíblia está aí para o nosso exemplo, para nós não cairmos nessa cilada, né? Mas a igreja de Éfeso estava numa região muito privilegiada, numa daquelas grandes cidades, metrópoles, se destaca pela sua riqueza, pelos grandes comércios. Assim é a nossa igreja também. Ela está numa grande metrópole, destaca pelo comércio, pela grandeza dos grandes eventos que a cidade oferece, né? Mas essa igreja, por exemplo, de Éfeso, estava nessa cidade de Éfeso e tinha lá um teatro de 24 mil pessoas. Eu não achei aqui ainda em São Paulo um teatro de 24 mil. Quando nós estávamos aí procurando para comemorar os 50 anos, achamos o teatro até 3 mil, mas 24 mil não. Lá naquela época já tinha um teatro de 24 mil. Além disso, esta igreja, conforme o apóstolo Paulo nos registra, nasceu na sua viagem missionária, conforme registra Atos 19. E ali está o nascimento da igreja. Essa igreja, ela também teve um momento interessante. Havia um comércio muito forte, que era o comércio da adoração à deusa Diana. E esse povo, então, se cultuava diante desse Deus, buscando ali alguma oferenda, fertilidade, alguma coisa assim, e esse culto tornasse impuro e não agradava, assim, as pessoas que tinham temor de Deus. Mas a igreja foi colocada ali para brilhar diante daquele lugar. Então, apesar de haver imoralidade, apesar de ver pessoas escravizadas pelo pecado, entregando seus corpos para homens vorazes, para vidas sem Deus, esse pessoal fazia tudo isso para agradar o Deus desse século. A igreja estava ali para fazer diferença. Assim também os nossos dias. Quantas imoralidades estão bem perto de nós.
muito próximo da nossa casa, da nossa moradia. E nós precisamos, como igreja, fazer essa diferença, como foi a igreja de Éfeso naquela época. Agora, havia, irmãos, também algo que nós encontramos nessa igreja. Uma igreja que, apesar de ter alguns probleminhas aqui, que nós vamos ver, mas ela destacava pela sua firmeza, pela sua dedicação, pelo seu envolvimento na obra do Senhor. Mas o apóstolo Paulo diz, em dado momento, um alerta grande para toda a liderança daquela região, inclusive a igreja de Éfeso. Quando você lê Atos do Apóstolo, capítulo 20, no verso 17, o apóstolo chama todos os oficiais em Mileto, ali na região de Éfeso, para dar as instruções finais, porque Paulo estava indo para Jerusalém. Então ele começa a despedir do povo daquela região, alertando o cuidado, o zelo pela sã doutrina. É isso que nós precisamos entender, irmãos, como igreja, começando o novo ano. Nós estamos começando um novo ano e esse novo ano ainda é uma incógnita para nós, o que tem pela frente. Estamos apenas 12 dias, mas muita coisa já aconteceu nesses 12 dias que já entristece o nosso coração. Mas nós precisamos estar atentos para a nossa carreira da nossa vida cristã, porque Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Se eu tenho certeza que Jesus é o Senhor da igreja, eu preciso então viver essa igreja verdadeira, comprometida com a obra do Senhor, fazendo diferença no mundo tão conturbado que nós estamos vivendo. Então, qual seria essa marca dessa igreja que precisa estar conosco no decorrer deste ano? Primeira coisa, era uma igreja batalhadora. Era uma igreja batalhadora. Era uma igreja que mostrava serviço na obra do Senhor. Ela estava ali comprometida com o trabalho do Senhor. Ela tinha todo o cuidado de pregar, de anunciar as boas novas do Evangelho, viver a sã doutrina, mas tinha cuidado também de não permitir que homens maus ou pessoas que não tinham firmeza doutrinária fizessem parte da igreja tomando o seu espaço. Pelo contrário, ela zelava pela fidelidade da sã doutrina. Nós precisamos ter cuidado, irmãos, porque as pessoas estão vivendo hoje o modernismo dentro da igreja. E as pessoas que vêm, às vezes, diante do pastor, diante da liderança da igreja, dizem assim, mas pastor, para com isso, fica pecando sobre pecado, não pega mais sobre pecado, fala sobre amor, fala só sobre misericórdia, fala só coisas boas. Chega a falar de pecado, de inferno, chega, deixa isso de lado. Assim as pessoas não vêm para a igreja, ela quer ter a autoajuda, ela quer ter a motivação de estar presente. Vamos pensar em um culto diferente, um culto que agrada a multidão. Mas é isso que a palavra de Deus ensina? Não. Deus diz que os seus adoradores adoram em espírito e em verdade. Não precisa de coisas para fazer diferença num evangelho cristocêntrico, genuinamente centralizado em Cristo Jesus. Conheço as tuas obras. É nesse texto que nós vamos lembrar Paulo quando escreve em Efésios capítulo 2. Depois de ele falar da obra da redenção, da salvação pela fé, no verso 10 do capítulo 2, diz que Deus nos preparou de antemão para nós realizarmos as boas obras. Deus quer do seu povo um povo zeloso pelas boas obras. Não são boas obras que salvam. Não são. Em momento algum você vai encontrar na Bíblia Deus dizendo que as obras salvam. Não, elas são evidência de uma vida transformada, comprometida com o Evangelho de Cristo Jesus. E essas evidências causam mudanças profundas no trabalho do Senhor, no reino de Deus. Portanto, irmãos, a igreja de Cristo, ela precisa entrar esse ano como uma igreja que torna-se batalhadora do Evangelho de Cristo Jesus. Ela não fica intimidada pela diversidade que pode acontecer na carreira da vida cristã.
mas firmado na rocha que é Cristo Jesus. Jamais nós vamos trocar algo excelente por uma coisa ótima. Não, excelente é o Evangelho de Cristo Jesus. Não vamos fazer isso. Lembramos do texto de Lucas, quando Marta, preocupada com as coisas da presente vida, e Maria para ouvir falar de Jesus. Né? Nós temos as nossas coisas domésticas, temos as nossas atividades, temos a carreira profissional, temos nosso sonho, estamos pensando no começo de ano, muitas coisas que possam fazer parte do projeto de vida da nossa igreja, mas sem esquecermos que temos um projeto maior na nossa vida, que é falar de Cristo Jesus. Enquanto há vida, enquanto há fôlego, enquanto há oportunidade. A igreja ela tem que ser uma igreja excelente. Mostra ali o seu trabalho, o seu amor, a sua dedicação. Uma igreja laboriosa na obra do Senhor. Deus espera isso de nós este ano. Vamos pensar em todas as nossas atividades, como pessoa, como projeto da igreja, nesse serviço, demonstrando o seu amor pela obra de Cristo Jesus. Então, a igreja é do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o Senhor da igreja. Mas Ele espera da sua igreja uma igreja batalhadora, firmada nas doutrinas da palavra de Deus. Mas uma outra coisa que é importante, que enfatiza essa obra batalhadora da igreja, que é uma igreja perseverante. Veja o verso 3. E tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome, e não deixaste esmorecer. Irmãos, a adversidade vem. Eu escrevi na pastoral dessa noite, cumpra a missão nas adversidades. Veja, irmãos, quando nasceu a igreja, tudo era bonito, a igreja primitiva, maravilhosa, a igreja crescendo, a igreja se multiplicando ali em Jerusalém. Mas Deus havia dado aos seus discípulos e à sua igreja que a pregação do evangelho não estava centralizado tão somente em Jerusalém. Quando o Senhor Jesus despede os seus discípulos e diz, ser-me-eis minha testemunha em Jerusalém, e aí vai citando as outras cidades, Samaria, Judéia, até chegar aonde? Aos confins da terra. Mas Jerusalém, a igreja estava ali, naquele conforto, naquele momento. Então, Atos dos Apóstolos já começa ali no capítulo 6, 7 e 8, a perseguição contra os eleitos de Deus, contra a igreja. E Atos capítulo 8 mostra a primeira perseguição que os crentes, então, diante disso, fizeram o quê? Perderam seu trabalho, perderam alguns, quem sabe, até membros da família, deixaram o convívio, mas tiveram que fugir para não morrer. Mas uma coisa interessante, eles foram para outras regiões, se espalharam por outras regiões, como diz o texto, a palavra de Deus em Atos 8:4. Mas uma coisa eles não deixaram, perseveraram em falar de Jesus. Eles foram para outras regiões, outras cidades, pregando a palavra de Deus. É isso que a igreja de Cristo precisa estar preparada para pregar, enquanto há paz, enquanto há conforto, enquanto nós temos nosso conforto, nosso ambiente gostoso, da nossa casa, do nosso trabalho, mas se vier alguma adversidade seríssima, que faremos nós? Continuaremos pregando o Evangelho de Cristo? Será que nós, indo para outro estado, para outra região, ou para outro país, nós continuaremos falando de Jesus? A igreja de Éfeso, ela tornou-se perseverante. Não se esmoreceu diante daquelas pessoas que se levantavam ali contra a igreja do Senhor. Havia um confronto grave, mas a igreja prevalecia, se fortalecia ali na palavra de Deus, apesar das tremendas perseguições que estavam dentro ali da igreja. Éfeso era uma igreja perseverante, apesar de haver deficiências morais, maldade no pensar, no sentir e no agir, mas a igreja se destacava pela sua perseverança. É isso que Deus espera, irmãos, de nós, na carreira da nossa vida cristã. Não fiquemos apenas no nosso conforto tão somente, mas enquanto isso tem, vamos falar,
vamos anunciar, vamos fazer diferença, irmãos, do evangelho da graça de Cristo, porque homens maus se levantam a todo tempo. O texto mostra que aqui havia um grupo de pessoas, no versículo 6, que diz assim: tens, contudo, ao teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Senhor, se maravilha com essa igreja, porque ela mostrou segurança, apesar deste grupo de segmento que faziam coisa que não agradava a Deus, mas eles estavam ali firme e Deus se agradava pela perseverança da vida da igreja do Senhor. Irmãos, hoje, por pouca coisinha assim, tão pouquinho, as pessoas deixam a igreja. Elas ficam tristes, ficam abatidas. Porque fulano passou perto de mim, não deu uma boa noite, não volto mais nessa igreja. Que coisa. Eu fui no culto à noite, o pastor passou por mim, nem falou nada. O pastor está com raiva de mim, então eu não vou mais nessa igreja. Não é nada disso, irmãos. Às vezes a correria do irmão, da irmã, ali, acolá, passou, mas não porque não deu atenção, não teve interesse, não é nada disso. Mas a gente cria um detalhe para não permanecer firme na palavra do Senhor. Qual foi a vitória, a grandeza da igreja primitiva? A palavra perseverança. Perseverança na doutrina, perseverança no partir do pão, perseverança na comunhão dos santos, perseverança onde? Nas orações. Então a igreja se fortaleceu, cresceu, porque apesar das coisas diversas, a igreja não perdeu ali a sua alegria, seu entusiasmo pela obra do Senhor. Estava assim a igreja de Éfeso, firme, caminhando vitoriosamente. Mas há uma coisa que nos deixa triste, irmãos. Aconteceu com essa igreja no caminhar de alguns anos, que às vezes tem acontecido no meio do povo de Deus nos nossos dias. A terceira coisa, esqueceu o primeiro amor. Esqueceu o primeiro amor. Abandonou o primeiro amor. Pontos chaves daquela igreja forte era seu trabalho serviçal. Muitos deles envolvidos, pronto para trabalhar na obra, pronto para desempenhar o cargo da sociedade, da comissão, mas faltava amor. Faltava amor no trabalho. Estou pronto para fazer isso, aquilo, mas sem amor. Não funciona. Não há resultado. Assim como a igreja quer crescer em graça, em conhecimento e também numericamente, é uma igreja de oração. Se ela não gasta tempo em oração, não há resultado, irmão, não há vitória. O Senhor Jesus sempre chamou a sua igreja para esse compromisso. Você deve anunciar, você deve pregar, mas você deve ter uma vida de acordo com o que você está pregando. E para isso você precisa gastar tempo com Deus em oração. A igreja de Éfeso perdeu o primeiro amor. Né? Parece absurdo isso, irmão, mas é uma verdade. Crentes firmes em doutrina, conduta, envolvidos exaustivamente na obra, porém, não tem amor. Mas como assim, pastor? Mas ele está envolvido mecanicamente fazendo as coisas da igreja. Eu vou tocar por tocar na igreja. Eu vou cantar por cantar. Eu vou dar aula porque eu tenho que dar aula. Eu tenho que falar de Cristo porque eu tenho que falar. Mas seu amor, onde está nisso? Muitos anos atrás, 1977, boa parte de vocês não eram nascidos, né? Coisa linda, né? Brotinhos, né? Mas tem alguns que já eram, né? Eu fazia um curso de Instituto Bíblico ali no centro da cidade, na Avenida Ipiranga. O seminário vim fazer em 80, mas antes estava no Instituto Bíblico. E o pastor da área de evangelismo pegou a sala de alunos, eram uns 20 e poucos alunos, e saímos para andar na noite na Avenida Rio Branco, Avenida Ipiranga, 9 horas da noite. E cada um de nós com folhetos na mão para falar de Jesus. Mas aquele nosso professor, quando ele compartilhava o amor de Deus, a importância de falar de Cristo,
vinha no seu coração aquele amor tão profundo que as lágrimas saíam naturalmente do seu rosto. E chamava a igreja, chamava ali aqueles alunos para ter paixão pelas almas perdidas. Não é simplesmente fazer, mas demonstrar que ama, de fato, aquelas pessoas que precisam ouvir falar de Jesus. Mas essa igreja só fazia o trabalho, mas lhe faltava amor. Não havia essa motivação sublime marcada pelo amor. A igreja, irmão, está em toda parte. A igreja precisa demonstrar este amor verdadeiro que Deus espera da igreja dos nossos dias, para que nós não caiamos nessa cilada que foi a igreja de Éfeso. Mostrou uma igreja batalhadora, uma igreja perseverante, mas ela perseverava nos seus trabalhos, nos seus projetos, mas não havia amor. Irmãos, a igreja precisa trabalhar nesse sentido. O que ela deve fazer? E aí o verso 5 diz: lembra-te depois onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. O que podemos tirar aqui como uma aplicação? Lembra da sua pública profissão de fé. Lembra do amor de Deus inflamado pelo Espírito Santo de Deus na sua vida, quando te salvou, quando te regenerou e chamou você para essa amada igreja. A igreja de Cristo, claro. Lembra deste momento, quando você teve esse encontro marcado pelo Espírito Santo, mostrando as suas mazelas, mostrando o seu pecado, mas mostrando o perdão de Deus em Cristo Jesus, para você ser um verdadeiro sal da terra e luz do mundo. Se nós não compreendemos isso, irmãos, 2025 será uma igreja diferente. Será uma igreja amorosa, será uma igreja alegre, será uma igreja saudável, mas será uma igreja também missionária. Porque ela vai investir o seu grande amor pelos projetos da igreja, mas também pela obra do Senhor. É preciso fazer um autoexame para que você não caia na cilada que foi a igreja de Éfeso. Abandonou o primeiro amor. E como você vai fazer isso? Ao tomar a ceia do Senhor. Vai participar da mesa? De que forma você vai participar? É mais uma ceia. Bobagem. Mais uma. Estou aí, o segundo domingo, está vendo? Estou aqui de novo. Vou participar da mesa. Sem lembrar, sem refletir o que Jesus fez por você, por mim. Irmãos. Partir desta vida sem ter certeza da vida eterna é inferno puro. É inferno mesmo. Mas Deus deu isso para mim e para você. Presente da vida eterna. Mas custou um alto preço. A morte do Senhor Jesus. Novo ano, novo rumo, novos desafios. Precisamos corrigir, irmãos, algumas coisas para caminhar bem na palavra do Senhor. Voltar às práticas das primeiras coisas. Não somente dedicação, amor na obra do Senhor, perseverança, marcando com o amor presente no coração do crente e vivendo com intensidade esse cristianismo, que mostra que nós temos não só lançado a mão no arado, mas também o nosso amor está na obra do Senhor. A igreja de Éfeso, uma igreja que se destacou, mas teve um detalhe que precisava ser corrigido. Assim é cada um de nós. Podemos estar bem envolvidos aqui e acolá, mas não pode faltar o verdadeiro amor pela obra do Senhor, o verdadeiro amor por aqueles que estão perdidos, que começa na nossa casa, que começa na nossa parentela e que se estende à rua da nossa casa, do nosso trabalho e assim por diante. Meus queridos irmãos, que Jesus Cristo seja o Senhor da igreja neste ano. Que você sinta discípulo de Jesus, engajado,
envolvido, apaixonado por essa obra e demonstrando esse verdadeiro amor por Cristo Jesus. Sabe o que vai acontecer? Virá frutos que saltam para a vida eterna. E você é o instrumento destes frutos que virão, porque vai usar você, a sua vida, o seu testemunho para outras pessoas conhecerem a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Que Deus, na sua infinita graça, nos abençoe e que nós entendamos que somos a igreja do Senhor. Uma igreja batalhadora, uma igreja laboriosa na obra, uma igreja perseverante, mas uma igreja que não perdeu o seu primeiro amor, mas que está disposta a amar de forma sacrificial, se for necessário, para cumprir a missão da obra, mesmo nas adversidades, mesmo nas dificuldades que esse mundo possa oferecer no decorrer do ano de 2025. Que Deus assim nos abençoe. Irmãos,